A labirintite não vai ser uma condição para equilíbrio, porque ela vai te deixar completamente desequilibrado, né? Alguém pensaria em alguma coisa? Professor, eu não entendi nem a pergunta. Então Falhou. vamos lá de novo. O corpo está Qual seria uma em um plano condição? assim. Qual seria uma condição para que um sistema ou que um corpo estivesse em equilíbrio e se permanecesse, né, em equilíbrio? O ângulo desse corpo, professor? O ângulo? Ponto de gravidade? Ponto de gravidade? Vamos voltar lá para a história. Marcelo está na sala ou não está? A sala está bombando, já temos 37, hein? Marcelo deve estar na Somatório das sala. forças Então. dá zero? Opa, fala. Somatório de todas as forças dá C0? Anular? Isso significa o quê? Que a resultante vale? Zero. Então, olha só. A primeira condição primordial para que haja um equilíbrio é que a resultante seja igual a zero. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora diferente. Eu vou mostrar algumas forças para vocês e vou pedir que vocês encontrem a força que vai equilibrar essas outras forças. Ou seja, vou pedir vocês Anderson pedindo para desligar o microfone, que parece estar atrapalhando. Então, agora vocês vão conhecer, por exemplo, duas forças, né? A gente pode trabalhar depois com mais, mas vocês vão conhecer duas forças e eu vou pedir para vocês uma outra força, uma terceira força que possa equilibrar essas duas forças. Ou seja, uma próxima força que vai fazer com que a resultante entre as forças seja igual a zero. Então, o que a gente vai trabalhar agora é um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou compartilhar de novo com vocês. Professor, depois dá uma olhada no grupo lá, botei um print lá da minha calculadora. Beleza. Como eu estava fazendo. Vê o que você fez e a gente vai falar sobre ela, tá? Beleza. Aparecendo aí, vocês avisam, tá ok? Tá na tela. Tá na tela? Então, olha só, gente. Imagine agora que eu diga para vocês o seguinte. Determine a intensidade. Intensidade é um módulo, é a mesma coisa, né? O valor, né? E o ângulo formado com a direção horizontal da força necessária para manter o equilíbrio do sistema. Então, eu tenho aqui uma força na vertical, que eu estou chamando de F1, que aponta para cima no valor de 30 kgf. E tem uma força na horizontal que aponta para a direita no valor de 20 kgf. Então, aqui, para cima, 30 kgf, para cá, 20 kgf. Como é que eu pego e coloco uma única força aqui nesse sistema, de modo que eu mantenha tudo em equilíbrio? Ou seja, que é uma única força que vai anular essas outras duas aqui. Sugestões? A resultante da F1 e F2? A resultante entre F1 e F2. Não, se eu achar a resultante entre F1 e F2, ela substitui essas duas. Ela não anula essas duas. Eu quero anular essas duas. Lembra, a condição de equilíbrio é que a resultante seja igual a zero. Professor, aplicar uma força contrária no mesmo valor de cada uma? Contrário ao mesmo valor de cada uma. Bom, muito bom. Então, olha só. Se eu pensar aqui, como eu conheço a direção horizontal e conheço a direção vertical, se eu partir desse primeiro princípio que ele está me dizendo, eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho F1 para cima que vale 30, se eu colocar uma componente Y aqui apontando para baixo que vale 30, eu anulo essa força aqui de cima, certo? Se eu tenho F2 que aponta para a direita que vale 20, se eu colocar uma que aponta para a esquerda aqui que vale 20 também, eu anulo essa força que está aqui. Alguém discorda disso daí? Bem percebido. Então, olha só, é exatamente o que o colega está falando. Se eu coloco para cá uma componente em X que tenha esse mesmo valor, que tenha 20 kgf, lembra? Forças que têm a mesma direção em sentidos opostos, o que eu faço? Subtraio o sentido da maior. Mas se as duas forem iguais, na hora que eu subtrair, vai dar quanto? Zero. Eu não vou deslocar nem para a direita, nem vou deslocar para a esquerda. Se eu pensar no Y também e colocar uma força que Fy, uma componente qualquer aqui para baixo, que tenha também 30, na hora que eu for somar essas duas, a resultante vai ser igual a zero. Então, eu preciso, como o colega falou, o quê? Colocar forças que tenham sentidos opostos a essas duas. Ótimo. Mas duas forças quaisquer, eu não posso substituir por uma resultante? Então, agora eu vou compor novamente.
Eu posso, no lugar de fx e de fy, desenhar quem? Uma força F, que é uma força resultante. Ou seja, se eu tirar agora essa fx e tirar essa fy e deixar só F, 30 kgf e 20 kgf, esse sistema vai estar em equilíbrio. Se eu botar uma partícula, um corpo qualquer aqui no ponto, ó, ele não vai para a direita, não vai para a esquerda, não sobe nem desce. Por quê? Porque essa força aqui, ela tem essas duas componentes que são correspondentes a essas duas forças, na vertical e na horizontal, que estão atuando aqui. Até aí, como é que está? Isso aí que eu tinha falado, professor. É resultante. Sim, eu estou acompanhando exatamente o que você falou. Quero saber dos demais se estão acompanhando esse raciocínio. Ô, professor, não faria resultante de F1 e F2? Não, porque olha só, se você fizer, tudo bem, você pode fazer. A resultante entre F1 e F2 vai ser exatamente na direção dessa daqui, ó, apontando aqui para cima. Beleza, você vai descobrir quanto vale a resultante, mas na verdade, essa resultante que está aqui, depois você tem que virá-la aqui para baixo. Porque não é essa resultante que equilibra. Se você colocar F1, F2 e mais essa resultante, você está com 3 forças que apontam na direção desse quadrante aqui, ó, que é o primeiro quadrante. Então, tudo isso aqui está sendo deslocado aqui para cima. Então, na verdade, você precisa de alguma coisa aqui para baixo, puxando aqui para baixo. Se você não tiver algo puxando aqui para baixo, você não consegue anular essas forças que estão atuando aqui, ó, que em conjunto vão dar uma força nessa direção. Tá? Essa resultante, ela vai ter sim, de fato, o mesmo módulo que essa aqui tem, a mesma direção que essa daqui tem, porém o sentido dela vai ser aqui para baixo. Deu para esclarecer? Ok. Sim? Então pronto, se eu estabeleci isso, então agora eu tenho como determinar quem é, pelo menos, essa força, antes de pensar no ângulo. Então quem é essa força que eu consegui graficamente mostrar aqui, que anula F1 e F2? Então a gente vai para as componentes. Primeiro, a resultante em x tem que ser igual a zero, ou seja, esse ponto não pode vir para a direita nem pode ir para a esquerda. Se eu digo que a resultante nesse eixo tem que ser igual a zero, significa dizer que fx tem que ser igual a f2. Ou seja, fx vai ser igual a 20 kgf. De mesmo modo, aqui em y, a resultante também tem que ser igual a zero. Dizer que a resultante é igual a zero aqui em y significa dizer que esse ponto não pode descer nem pode subir. Ou seja, fy vai ter que ser igual a f1. Ou seja, igual a 30 kgf. Bom, se eu tenho agora, conheço Fy e conheço Fx, para determinar o valor da resultante, o que a gente vai aplicar? Teorema de Pitágoras, que é o que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Então, essa força elevada ao quadrado vai ser igual a Fx ao quadrado e Fy ao quadrado. Substituindo os valores. Então, vai ser igual a 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado, que vai me dar uma força de aproximadamente 36,06 kgf, ou 36 kgf. Então, já sei o módulo dessa força, tá? Se você for calcular a resultante dessas duas forças, dá 36, correto. E tem que dar mesmo, de fato, porque é a força que você está fazendo voltada aqui para baixo para anular essas duas. E agora o ângulo. Falei novamente daquele meu ângulozinho lá, ó, formado com a horizontal. A gente tem trabalhado com a relação de adjacência. Então, com a relação de adjacência, eu tenho que, para calcular o fx, eu vou trabalhar com cosseno. Ou seja, o cosseno desse ângulo vai ser quem? Fx dividido pelo f, que era o que a gente já estava utilizando anteriormente. Substituindo os valores, meu fx vale 20, meu f determinei 36,06, tem o valor do cosseno de 0,555. Usando a teclinha da calculadora da função inversa do cosseno, vou achar o ângulo de aproximadamente 56,29 graus. Então aqui, ó, o início é que a gente precisava pensar para descobrir como é que a gente faz para determinar isso aqui que a gente estava procurando. Aqui, ó, já é algo que é repetido do que a gente vinha fazendo. Então acho que aqui já não tem mais dúvidas para vocês, né? A gente já fez bastante coisa a esse respeito. Com relação a essa parte aqui, a esse entendimento, vocês conseguiram acompanhar? Ok. Ah, Ok. Beleza, deixa eu